Pé e abrir a sua Bíblia junto comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Segundo Reis 19, a partir do versículo 14. Segundo Reis 19, a partir do versículo 14. O tema da mensagem dessa noite é quando a luta é grande demais. Quando a luta é grande demais. Segundo Reis 19, a partir do versículo 14, a palavra de Deus nos diz aqui o seguinte: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, ó Deus, nos abençoe, nos ajude, ó Pai, no enfrentamento das lutas que temos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Se eu fizesse uma pergunta óbvia, todos aqui levantariam suas mãos. Quem aqui, neste momento, está passando por alguma luta? Todo mundo? Todos. Todos. Porque luta é a nossa companheira do dia a dia. Parece que é uma coisa. Quando uma situação está caminhando para a resolução, surge outra. Quando essa outra está caminhando para uma resolução, para a surpresa de ninguém, surge outra luta. Quando fazemos planos, e esses planos não têm nada de errado, mas quando fazemos planos, de repente nós vamos fazer a obra do Senhor em um lugar, somos convidados para uma partida de futebol e saímos com o pé quebrado, de muleta, 40 e tantos dias de repouso, e é uma luta. Lutas. Lutas. E existem lutas, irmãos, que são enormes, não tem? Não existem lutas que são gigantes, que quando elas surgem, nós olhamos assim e pensamos, não há o que fazer. Aqui não há o que fazer. E foi uma situação parecida à que Ezequias vivenciou aqui neste texto que acabei de ler. Ezequias, um rei do Reino do Sul, fiel a Deus. Ele, junto com Josias, foram os reis que acabaram com qualquer tipo de idolatria. Foram os reis, depois de Davi, mais fiéis a Deus. Só que Ezequias se deparou com uma situação onde, aparentemente, não havia solução. Um exército extremamente cruel cercou Jerusalém e estava ameaçando a destruição completa daquele lugar. Ezequias recebe então uma carta, e nessa carta
há uma ameaça, há um perigo, há uma luta gigante. E Ezequias tomou duas atitudes aqui, que se nós tomarmos também, nós vamos passar pelas lutas que achamos que são enormes, de modo confiante, de modo firme e de modo que o Senhor Deus se agradará. Duas coisas aqui muito simples, mas muito simples mesmo. Imaginem, olhe comigo o versículo 11. Versículo 10 e 11. Assim, Senaqueribe falando, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te enganes o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, e ele começa dando uma lista de deuses aqui. O que esses assírios faziam? Eles violentavam as mulheres, matavam os homens, queimavam as crianças. Coisas terríveis mesmo, destruição total. Ezequias, ao receber a carta, ele poderia ter se desesperado. E aqui é o primeiro conselho nessa noite. Diante de uma luta gigante, não haja precipitadamente. Não se desespere. Você tem o Deus. Não se desespere, calma. Há um Deus que te escuta, há um Deus que está com você. Não é um Deus feito de mãos, feito de madeira, feito por mãos humanas. Não é um Deus que você precisa colocar ele de cabeça para baixo para que ele te ouça. Não. É o Deus vivo, é o Deus poderoso, é o Deus relacional, é o Deus que enviou Jesus para nos salvar. Este Deus está conosco. E Ezequias, quando ele recebe a carta, ele não se desespera. Ele pega a carta, o texto diz, ele pega a carta, começa a ler a carta. Depois que ele termina de ler, ele não chama o seu general para organizar uma defesa. Ele não compartilha a sua angústia com ninguém. Ezequias pega a carta e vai até a casa do Senhor. Subiu à casa do Senhor, Ezequias pegou a carta e fez isso diante de Deus. Estendeu-a diante do Senhor. Mas por que ele fez isso? Porque Ezequias mantinha uma vida com Deus muito íntima. Muito íntima. Para que não hajamos de forma desesperada, diante de uma luta, nós precisamos antes ter uma vida com Deus. Nós precisamos antes ter uma vida de oração, nós precisamos antes ter uma vida de comunhão com Deus. Por quê? Os irmãos falaram amém quando eu disse que há o Deus que nos ajuda. Só que para isso ser uma verdade em nossa vida, nós precisamos de uma palavrinha com duas letras. Para eu ter fé, eu preciso estar em constante contato com a palavra de Deus. Eu preciso estar em constante oração. Eu preciso. Então, quando a luta surge, aquela certeza inunda o nosso coração. Deus está aqui, Deus é comigo, e eu vou enfrentar essa tempestade, eu vou enfrentar essa luta, eu não vou me desesperar. Porque quando nós nos desesperamos diante de uma luta, nós vamos agir de maneira errada em 99,9% das vezes.
Ah, pastor, por que você não fala 100%? Porque eu não quero ser chamado de radical. Mas 99,9% das vezes, quando nós agimos de maneira precipitada diante de um problema que surge, nós erramos. Nós erramos. Mas quando nós estamos em constante contato com o Senhor, e surge a luta, e surge o problema, e surge a dificuldade, nós não vamos agir precipitadamente. Irmãos, nós não controlamos as lutas que passamos. Nós não controlamos. Eu citei aqui a quebradura do pé do nosso querido irmão Denis, mas poderia citar aqui tantas e tantas e tantas outras. A minha síndica essa semana foi ameaçada de morte. É uma luta que ela agora vai enfrentar, um medo, um receio. Você está andando no trânsito e derruba alguém, você recebe a notícia de uma doença, você faz planos e de repente o desemprego vem. Alguém que estava com você, de repente já não está mais. Alguém que falava bem de você, agora já não fala mais. Ou um filho fica doente. São lutas que estão além do nosso controle. A questão é que existem duas formas de nós agirmos. A primeira, com ansiedade, alimentada por uma natureza pecaminosa que nós temos, e nós temos essa natureza pecaminosa, e começamos a conjecturar coisas, e vamos querer resolver as coisas do nosso jeito. Limitado e falho. E a segunda, eu estou em constante oração, eu recebo a notícia da luta, vou respirar. E o que Ezequias fez? Subiu à casa do Senhor e estendeu a carta a Deus. Por isso que nós não devemos agir precipitadamente. E existem coisas que antes de falarmos para qualquer pessoa, devemos falar com o Senhor primeiro. Ezequias não chamou ninguém. Ezequias pegou a carta, subiu à casa do Senhor e falou com Deus primeiro. Aliás, este é o segundo conselho. Fale com Deus antes de falar com qualquer pessoa. A Bíblia nos ensina a compartilharmos as nossas lutas com os irmãos. Mas antes, nós devemos falar com Deus. Ezequias ora intensamente. Ezequias coloca a sua angústia, coloca a sua luta diante de Deus. Não havia solução humana para a luta de Ezequias. Mas quem disse que nós buscamos soluções humanas? Nós temos Deus. Nós temos Deus. Há um prêmio, eu não sei, eu estou falando aqui hipoteticamente. Há um prêmio acumulado da cena, da telecena, sei lá do que, desses jogos aí, 50 milhões. A fila dobra um quarteirão. 100 milhões, a fila aumenta mais um pouco. 200 milhões, a fila fica quilométrica. A pessoa gasta 3, 4 horas em uma fila para jogar em alguns números, torcendo para que a sorte sorria para ela. E aí, ela vai ficar super, hiper, mega milionária. E o que ela vai descobrir com tanto dinheiro? Que os problemas da alma seguirão iguaizinhos. Iguaizinhos. Mas ela acredita na sorte. Ela acredita na sorte. É a tal da fezinha, né? Ela acredita na sorte. E sabe o que é interessante? Eu sei de crente que joga. Misericórdia, eu sei de crente que joga. Eu sei. Só que nós não precisamos da sorte, irmãos.
nós não precisamos da sorte. Nós temos o Deus que cuida de tudo, que sabe de tudo. Nós temos o Deus que sente as mesmas coisas que nós. Nós ouvimos mensagens assim recentemente. Quando Paulo perseguia os crentes, o Senhor Jesus o interpela, e o que o Senhor Jesus diz? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os meus filhos? Por que você está perseguindo os meus servos? Foi isso que o Senhor Jesus disse? Não, Jesus disse assim, por que você está me perseguindo? Mexeu com você, mexeu com o Senhor. A luta que você está passando, Jesus está com você nela. Por isso que nós devemos orar intensamente, fervorosamente, de maneira específica. Ezequias apresenta tudo diante de Deus detalhadamente. Senaqueribe falou isso, falou isso, falou isso. E quando se tem um relacionamento com Deus, a confiança está lá em cima. Porque quem tem um relacionamento íntimo com Deus, sabe que não precisa de sorte. E por que não precisa de sorte? Porque tem Deus. Tem Deus. É 100% garantido. É 100% garantida a presença do Senhor. E nós vamos precisar mais do quê? Se temos a presença do Senhor nas lutas. De repente, aquilo que era uma tempestade, passa. Aquela noite que parecia interminável, passou. Passou. E por que passou? Porque há sempre uma alegria esperando no dia de amanhã. Não é isso que diz Salmos 35? Há sempre a alegria esperando no raiar. A luta vai passar. E depois, pastor, o que vai acontecer? A luta vai voltar. E assim nós vamos indo. Mas essa mensagem não é sobre a luta, mas é sobre a presença de Deus nas lutas. Quando a luta parecer grande demais, não haja precipitadamente, fale com Deus. E o Senhor estará com você nessa luta, dando caminhos e meios para que ela passe. E ela vai passar. O anjo do Senhor destruiu o exército de Senaqueribe. O anjo do Senhor acabou, me perdoem a expressão, mas o anjo do Senhor acabou com a raça de Senaqueribe. De que maneira? Fica aí, Ezequias, deixa comigo. Foi lá, e a Bíblia diz que foi o anjo do Senhor, o próprio Jesus resolveu a situação. E Senaqueribe voltou. E eu fico imaginando na mente dele, porque ele não morreu. E eu fico imaginando na mente dele, o Deus de Israel é diferente. O Deus de Israel não entrou na minha lista. E este é o nosso Deus. Este é o seu Deus. E que Ele nos abençoe poderosamente. Está passando por uma luta? Calma, Deus está com você. Não haja precipitadamente e ore fervorosamente. E este Deus proporcionará os meios para que essa tempestade não te domine. O Senhor é meu pastor. Vamos ficar em pé e vamos louvá-lo mais uma vez. Hino 330.